Para o Fórum de Comunicação da Classe Trabalhadora, constituído em Santa Catarina em 2013, a democratização da comunicação e a melhoria das condições de trabalho dos jornalistas e dos comunicadores sociais, junto com a sua qualificação, tem sido o vetor decisivo na sua ainda breve e marcante existência. O segundo Seminário Unificado de Imprensa Sindical, realizado no Hotel Canto da Ilha, em Florianópolis, deu continuidade à reflexão iniciada há um ano atrás no Hotel Oceania, também na capital catarinense. Apresentamos aqui uma sinopse dos temas tratados. Os assuntos abordados nas palestras e debates dialogam entre si, produzindo uma síntese pedagógica, didática e informativa, que esperamos seja aproveitada da melhor maneira possível por nossa classe. Qual é o papel dos meios sindicais? Ele tem que atrair, ele tem que desconstruir, ele tem que atrair o leitor, tem que atrair o público, tem que desconstruir a narrativa dos meios hegemônicos e tem que construir a narrativa da classe trabalhadora. Então, eu acho que seria fundamental que os veículos sindicais abrissem espaço para a desconstrução da mídia. E não é para fazer a desconstrução apenas no debate político eleitoral, não estou falando disso. Da desconstrução das notícias que são dadas diariamente e que são todas elas contra a classe trabalhadora. A relação dos sindicatos com a grande mídia é conturbada, porque a gente ocupa pouco espaço, ela usa geralmente a informação que a gente passa de forma distorcida. A gente só consegue colocar aquilo que a gente pensa quando a gente paga o espaço. E hoje, nessa lógica aí perversa do mercado, o que a gente vê dentro da chamada grande mídia, né, é uma desvalorização cada vez maior do profissional de comunicação, do jornalista. Que são todas elas para romper com conquistas sociais dos trabalhadores, para criticar conquistas sociais dos trabalhadores, para criminalizar, e aí entra na nossa questão, para criminalizar os movimentos sindicais e populares. Quer dizer, eu acho que essa desconstrução seria até uma atividade, uma editoria de desconstrução. Porque aonde que o trabalhador vai ter a outra versão antagônica à versão dos grandes meios, se não nesses veículos? Na mesma medida em que a gente vê a consolidação dos veículos de comunicação da grande mídia, nós também vemos oportunidades aqui de efervescerem iniciativas de comunicação que muitos gostam de dizer alternativa, né? Mas que eu gosto de chamar apenas de outros veículos de comunicação, outras formas de comunicar, outros meios de comunicação. Eu acho que a gente pode tirar algumas ações para ir contra essa hegemonia que existe da imprensa burguesa hoje no nosso país e também no nosso mundo, né? Uma das coisas fundamentais, que eu acho que é uma tarefa não só de todo sindicato, mas de toda aquela pessoa que tem como intuito construir um mundo diferente, é apoiar e ser leitores, serem pessoas que usufruem da comunicação popular e alternativa. A ideia de que valores como solidariedade, valores que discutam o consumismo exacerbado imposto pelos meios comerciais, a criminalização dos movimentos sociais, a brutalização que a televisão faz das relações pessoais e sociais, sempre optando, seja no programa policial, seja na novela,
pela solução do conflito tendo que se dar através da violência. Quer dizer, a ideia de que é possível construir sem deixar de lado as lutas específicas de cada sindicato, particularmente da classe trabalhadora como um todo, sem deixar de lado essas lutas, ampliá-las, para projetá-las no sentido da construção de uma sociedade mais humana, mais fraterna, mais justa, menos violenta, menos brutal. Enfim, mostrando que um outro mundo é possível. Não é possível fazer jornalismo numa entidade sindical? Isto porque, do que a gente via enquanto sindicalista, né, que a maioria das sindicais tratavam a questão da imprensa no sindicato como assessoria. De modo que, na maioria das vezes, os sindicatos, os jornais sindicais, eles eram como se todos eles fossem, né, um grande editorial do que pensa a diretoria sobre todos os assuntos. E mais, radicalmente corporativos. Sindicato é, por natureza, pelego. Qual é o papel do sindicato? O papel do sindicato é amaciar as relações entre o trabalhador e a empresa. Isso aí é correto? A empresa dá uma patada em nós, a gente vai lá e dá uma amaciada e diz, não, em vez de tu... Tô certa ou tô errada? Tô errada, pô! Não pode ser assim. Eu estou dizendo isso, é que isso acontece muito, mas não pode ser assim. O sindicato tem também, além da dimensão corporativa, ele tem a dimensão histórico-política. O sindicato não pode se limitar a esse papel de amaciar as relações entre trabalhadores e patrões. Ele tem que extrapolar. É por isso que tem que sair do universo corporativo. Vocês estão ligados? Tem que sair. Eu saí da empresa sindical, e assim, né, nenhuma crítica ao meu sindicato, do momento em que eu vi que o projeto em que eu estava envolvido não era mais hegemônico. Do momento em que há uma pressão dizendo, não, não faz isso, não faz, vamos fazer uma revista mais simpática. Como é que é a revista mais simpática? E assim tem uma companheira, eu não vou falar o nome do sindicato, mas ela vai se sentir citada. Teve uma revista cuja capa era sobre vinho. Você imagina uma revista sindical que a capa é sobre vinho? Tipo de vinho, escola sobre vinho. Então, fazer imprensa sindical, independente se você é da CUT, da Conlutas, da CTB, hoje é um desafio. Pobre coitado do jornalista para fazer imprensa sindical. Porque a única coisa que não se faz é jornalismo. Mas como fazer concretamente de forma diferente? Né? Como fazer diferente? Primeira questão foi que a gente definiu o seguinte, olha, a posição da diretoria é editorial, é um editorial. Posição da diretoria de cabo a rabo, explicitar o que ela pensa sobre qualquer assunto é o editorial. O restante, a cobertura de outros eventos, mobilizações, tudo será feito contextualizando, né, aquele fato, entrevistando as pessoas da categoria, os dirigentes, e, eventualmente, também para fazer contraponto os próprios dirigentes da empresa. Né? E também que seriam feitas matérias que se colocava com um caráter mais investigativo, de reportagem, né, sobre a questão de saúde no trabalho, segurança, corrupção, política privatista, bem, todos esses assuntos, né, que são do interesse daquela categoria. A importância maior, acho que tudo está relacionado com a comunicação, né? E esse seminário ele vem para fortalecer ainda mais os laços entre nós, diretores, e passar todas as informações para a base. Isso é que é importante, ter uma base forte, um sindicato forte. E hoje o que a gente vê dentro da nossa categoria, jornalistas, e mais especificamente dentro desse nicho, jornalistas sindicais, é que a gente não pode se deixar ser engolido por esse sistema. Muito foi falado aqui no nosso seminário da visão de que algumas direções de sindicato têm de que a gente seja apenas um redator, né, um secretário que vai escrever o que o dirigente quer que se escreva, vai apenas fazer um texto dentro daquelas ideias, e se perdeu, né, essa paixão, né, esse fazer
da reportagem, da matéria jornalística, da investigação, e a gente precisa resgatar isso, né? A gente precisa mostrar isso para as entidades sindicais para qual a gente trabalha, da importância do nosso trabalho. Quando a gente fala em jornalismo, para muita gente ainda existe uma visão meio glamurosa, digamos assim, de que o jornalismo é uma profissão de glamour e na prática não é bem assim. A gente hoje pode estar entrevistando o governador, no entanto, daqui a algumas horas você vai estar subindo morro para tratar sobre a falta da água. Não pode ser uma coisa destoada da outra, que nem nós procuramos fazer no MST. O jornalista, enfim, as pessoas responsáveis para fazer essa parte da comunicação têm que fazer parte das decisões do sindicato também. Tem que ser militantes engajados também. Não pode ser uma coisa separada da outra. A gente acaba confundindo um pouco o papel entre jornalista e ativista, né? Você está no calor da luta, nas ruas, aí uma vez já me perguntaram que se eu visse alguém apanhando, eu preferiria tirar a foto ou ajudar. Aí eu nem sei se eu sou uma boa jornalista, porque eu prefiro ajudar e o registro depois a gente vê como consegue fazer. Na verdade, eu acho que existe uma diferença básica entre trabalhar numa entidade sindical e trabalhar na empresa privada. Essa diferença seria a forma como você se relaciona com seus patrões. Eu acho que ainda existe dentro do meio sindical um diálogo muito mais aberto do que com o patrão da empresa privada, né? Por relações pessoais que eu tenho e por relatos de outras pessoas e a minha experiência dentro da imprensa sindical. Agora, no bojo, o que fica a gente tem muito trabalho, porque há uma conversão de mídias, né? Hoje se tem internet, a ideia de que a tecnologia iria facilitar a vida do jornalista é a maior mentira, o que acontece é o oposto. A tecnologia, ela criou mais coisas para o jornalista fazer. Na imprensa sindical, geralmente, a estrutura é super enxuta, então é um jornalista ou 2 jornalistas, quando muito, e agora assumindo o papel das redes sociais, eu acho que isso prejudica a saúde do trabalhador, porque acaba impondo um ritmo muito violento de trabalho, porque se você não fizer isso, outra pessoa da rua, mesmo que não seja um profissional da comunicação, já está fazendo isso, então a notícia vai ficar velha. Então, assim, dá agilidade, mas também esse volume de trabalho alucinado, com poucas pessoas fazendo, torna o jornalista multifuncional. E acho que isso leva até ao adoecimento do profissional, né? É urgente, do meu ponto de vista, que trabalho com isso desde 94, que a gente organize essa grande confusão que é o mundo virtual. A internet, ela é um potencial e ela está sempre quase se realizando ou se realizando. Então, na verdade, o mundo virtual ele é uma organização da realidade. O caso que você citou do Bruno Teles, que foi um rapaz que ele foi criminalizado por estar por ter tacado um coquetel Molotov, e quando isso foi no mesmo dia que o Carioca, que era um dos nossos repórteres, foi preso. E quando ele chegou na cadeia, o Carioca também estava lá, eles estavam ao vivo e ele estava entrevistando o Bruno. O Bruno falou: olha, eu tenho certeza que eu não fiz o que eles estão me acusando que eu fiz. Por favor, quem tenha alguma prova, algum vídeo, alguma foto que mostre que eu não fiz isso, por favor, envia para o Mídia Ninja, envia para a gente, para eu poder provar a minha inocência. E aí, nessa madrugada, a gente recebeu 200 mil e-mails de gente com foto, vídeo, tudo, mostrando que ele não tinha feito. A gente conseguiu garantir a liberdade dele. É um caso que foi, inclusive, para o Jornal Nacional. Então, que realmente mostra a força dessa contranarrativa. E a mesma coisa dos garis, a mesma coisa dos presos políticos, como que a gente vem crescendo força mesmo nisso. Assim. Eu acho que, para o movimento sindical, isso é muito importante, assim, entender a força da rede social. A gente começa a discutir, a pensar sobre a democratização da imprensa e a divisão da notícia, né? Que a notícia seja de maneira democrática, ela seja publicada de maneira democrática, né, eu quero dizer. Então, essa discussão de você poder ouvir uma notícia, ler uma notícia, entender exatamente o que está sendo escrito ali e não ter que ficar fazendo um esforço extremo para ler nas entrelinhas, eu acho que isso é importante. Né? Então, quanto mais nós discutirmos sobre isso, mais a gente vai avançar e a gente vai conseguir entender o que se passa no mundo, no país, no nosso estado e na nossa cidade.
Parece que el debate sobre la ley de medios en la Argentina lo que permitió es exponer en forma transparente que todos hablan desde determinado lugar, que los medios de comunicación son grandes empresas que defienden determinados intereses y que los periodistas pueden ser más o menos honestos en la difusión y en el recorte que hacen de lo que sucede, pero que siempre lo informan desde un lugar determinado. El exponer ese lugar es lo que a muchos que se escudaban en un supuesto profesionalismo incomoda mucho. Cuando queda al descubierto que no es el ejercicio del periodismo no es un ejercicio aséptico. Si uno mira cuál fue el origen de la prensa en América Latina y en el mundo, la prensa siempre surgió a partir de necesidades políticas, ¿no? El origen del periodismo en Latinoamérica es esa, son grandes líderes políticos que necesitan una herramienta de difusión de sus ideas. Creo que la exacerbación del capitalismo transformó eso en un negocio. Cuando el negocio se prioriza sobre las ideas, se transforma, para mí, en una malversación del periodismo. 180 jornalistas e comunicadores sociais, representando 14 estados, com o apoio de 10 entidades sindicais, lotaram o auditório durante os 3 dias de debates e apontaram os desafios do Fórum de Comunicação da Classe Trabalhadora para 2015, somando cada vez mais esperanças para enfrentar o poderoso monopólio de comunicação no Brasil, que criminaliza os movimentos sociais. Esta história, acumulada desde 2012, com o primeiro encontro de jornalistas sindicais, promovido pelo Sindipreves, veio consolidar o compromisso militante e profissional que, reunido no fórum, demonstra que um outro mundo e um outro jornalismo são possíveis. Para nós, o seminário foi bastante produtivo, sobre vários aspectos. Do ponto de vista da organização, correu tudo tranquilo, problemas normais que acontecem em qualquer evento. Trouxemos participantes de 14 estados do país, um número superior ao que compareceu no primeiro seminário, mas o maior ganho mesmo foi um ganho político, de poder levar a discussão da importância da comunicação nos sindicatos para outros lugares e principalmente foi importante para fazer um trabalho de conscientização dos dirigentes, que ao final de contas é quem discute com as categorias as políticas de comunicação para os sindicatos. Os jornalistas são executores, eles participam também do debate, mas são executores. Então o seminário foi importante por isso, ele dissemina, ele propaga a importância da imprensa sindical, discute os seus limites, as suas potencialidades e o importante também é que definimos já realizar, não é uma discussão que vai ser feita, ela já saiu como proposta de realizar no ano que vem o 3º Seminário Unificado, bancado também pelo Fórum de Comunicação. Uma outra coisa que eu destaco também foi o número de entidades que participaram efetivamente da organização e contribuíram efetivamente, financeiramente, com a construção do seminário. São as entidades que a gente citou ali, que é um número muito superior ao do ano passado. No ano passado a gente realizou o seminário em 5 entidades e esse ano 11 participaram efetivamente da construção dele.